Alô pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de Educação Física com vocês. Não esqueça de realizar a atividade, ela é obrigatória, e depois enviar a foto da atividade para o meu privado. Ela é que vai garantir a sua presença em nossas aulas. Outra coisa, preencha o cabeçalho da atividade com o seu nome completo, sala, turno, data, disciplina e o nome do professor. Não esquecendo que nossas aulas de Educação Física são todas as quinta-feiras no segundo horário. Bem, vamos começar a nossa aula remota de Educação Física. Então seja bem-vindo para a nossa aula a partir de agora. Unidade temática, brincadeiras e jogos. Objetivo de conhecimento, jogos eletrônicos. E as habilidades da BNCC é identificar as transformações das características dos jogos eletrônicos em função do avanço das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esse diferente tipo de jogos. Então, todas as nossas aulas estão sempre baseadas na BNCC. Do prosseguimento ao nosso estudo sobre jogos eletrônicos, nessa segunda etapa, vamos estudar sobre os benefícios e os malefícios, ou seja, os perigos que os jogos eletrônicos trazem para nossas vidas e crescente mercado dos jogos eletrônicos do Brasil. Agora vocês irão assistir 2 vídeos, o primeiro com a psicóloga Alice Damasceno, sobre como, falando sobre os benefícios e os perigos dos jogos eletrônicos, e no segundo vídeo com a jornalista e apresentadora Lisa Palombini sobre mercado de games no Brasil. Vamos nessa? Hoje, jogos eletrônicos são bons, né? Teoricamente, eles são bons. São bons por quê? Exceto aqueles que estimulam a violência, que eu particularmente não acho que não é legal, né? Mas eles são bons porque estimula a coordenação, a concentração, algumas habilidades, né, no cérebro são também estimuladas, o foco, o equilíbrio. Então, tudo isso é benéfico até para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem também. Então, isso é legal, é divertimento, né? Tudo bem. Agora, qual que é, então, o problema dos jogos? É o excesso. É a falta do limite e a falta do controle. Então, a forma como as crianças, adolescentes estão usando os jogos hoje é que está complicando as coisas. Agora, nós temos também que prestar atenção numa realidade que se impõe, que é uma questão econômica em volta dessa questão dos jogos, né? Então, olha aqui o que o Valor Invest diz a respeito disso. Que o Brasil é o 13º maior mercado de games do mundo e o maior na América Latina. E o país promove campeonatos milionários e movimenta 5,6 bilhões por ano. Então, essa é uma realidade que se impõe, né? Nos Estados Unidos foi feito um campeonato alguns meses atrás e 2 adolescentes ganharam 3 milhões de dólares. Então, alguma coisa que antes era só para divertimento, para alguns acaba sendo também uma profissão. Só que para um adolescente ganhar um campeonato muito disputado, ele tem que ficar em função disso o tempo inteiro. Então ele vai deixar as outras coisas todas de lado para ficar em função. E aí as coisas vão tomando assim um outro rumo, né, e uma outra configuração. E essa realidade então, dos jogos é uma coisa que está se impondo. Esse mercado vai crescer cada vez mais, porque ele é bilionário no mundo inteiro. E a gente precisa ficar de olho, né? Aqui no Brasil agora em outubro vai acontecer uma outra feira. E nessas feiras, Feira Brasil Game Show, e nessas feiras, além das novidades, tem também os campeonatos acontecendo. Então, é só para a gente poder se situar e perceber que essa questão é mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas falando então dos nossos adolescentes, né, de uma maneira assim mais doméstica, como é que a gente pode ajudá-los frente aos perigos do exagero? Então, eu já disse que
os jogos em si são benefícios, né? E quando acontece, então, de ser de uma forma exagerada? E por que acontece isso? Porque quando eles estão fazendo os jogos e gostam, né, de praticar os jogos, jogar com a turma, né, de forma virtual ou então até individualmente, acontece a liberação de um neurotransmissor que chama dopamina. Então é um neurotransmissor da felicidade, ele dá muito prazer. E quando ele é estimulado muitas vezes, em muita intensidade, ele então acaba bloqueando uma outra área do cérebro que é responsável pelo controle. Então, as pessoas perdem a hora, perdem o estímulo para fazer outras coisas diferentes, param de comer, param de dormir direito, enfim, assim ficam em função daquilo que é prazeroso, né? E todos nós queremos aquilo que é prazeroso, queremos aquilo que é gostoso. E eles perdem mesmo essa noção, né, em função disso. Então, acaba sendo uma armadilha, né? E esse exagero acaba tendo aí, sim, uma série de prejuízos. Na postura física, né, problemas de coluna têm sido mais frequentes. A questão visual, né, aquela luz intensa também prejudica quando exposta muito tempo. A falta de relacionamento interpessoal, a alimentação, o sono, tudo é prejudicado por conta desse exagero, né, e dessa coisa focada ali nos jogos, que normalmente eles fazem isso, né, assim, com muita tranquilidade e nem percebem que estão fazendo. Então, é alguma coisa que realmente tem preocupado, né, muitos pais e muitas pessoas que têm, né, essa questão assim, de ficar atentos, né, ao que eles dizem e estão responsáveis pela educação e pela condução, né, dos filhos. No mundo inteiro, o mercado de games já cresce mais do que o de cinema e TV. Só que no Brasil, os dados são tão impressionantes que falam aí num aumento de 600% no número de empresas desenvolvedoras de games nos últimos 8 anos. E cresce basicamente em duas frentes. Você costuma se divertir com jogos eletrônicos? Bom, só para ter uma ideia, o mercado de games no Brasil já é o terceiro maior do mundo. São 60 milhões de jogadores por aqui. E a receita com exportação de jogos dobrou no ano passado, ultrapassando aí os 50 milhões de dólares. E essa tendência vem crescendo aqui no país. Famílias como a de Chiaro estão cada vez mais comuns de se encontrar por aí. Na hora do lazer, ele e o filho, Luca, gostam de se divertir do mesmo jeito, jogando videogame. Eu jogo com meu pai, meus amigos também têm videogame, com os amigos do meu pai. Muitos problemas no trabalho e tudo mais, aí você chega, liga o videogame, quer esquecer um pouco daquilo, liga o videogame e aí, enfim, joga para descontrair mesmo, tirar um pouco o estresse, sabe, relaxar, esquecer um pouco os problemas. Quando Luca nasceu, a tecnologia dos games já era bem parecida com a atual. Chiaro, o pai, faz parte de uma geração que começou a jogar no começo dos anos 90, em videogames de 8 bits, e viu os jogos se tornarem cada vez mais complexos e realistas. E se os jogos eletrônicos são uma diversão que transcende as gerações, a indústria de games conquistou seu espaço na economia mundial e o Brasil é o terceiro maior mercado do planeta. São mais de 60 milhões de jogadores aqui no país. E um dos ramos da indústria de games que vem colaborando para esse crescimento são os eSports, os esportes eletrônicos, que são jogos competitivos para serem disputados em equipes através da internet. Por isso, estabelecimentos como este, onde os jogadores se reúnem para treinar suas habilidades nas partidas, são cada vez mais comuns. O próprio Fortnite, ele é um jogo que faturou só com a versão mobile mais de 500 milhões de reais em meio ano. Então, realmente, vem crescendo gigantescamente, tanto para times como para jogos e como também na área de PC, console e celular, que a versão mobile ela vem estrondando. O desenvolvimento de jogos para celular é outro nicho da indústria de games que está crescendo a cada ano. Com um visual geralmente mais simples, esses aplicativos atraem tanto os jogadores mais casuais quanto os gamers de carteirinha. Existem quase 400 empresas no Brasil oficialmente que fazem esse trabalho, muitas empresas conquistando prêmios internacionais e vendendo pelo mundo todo, então é bem diferente o universo de produzir games hoje do que era 10 anos atrás. Depois de vocês assistirem os vídeos, vamos agora para a nossa avaliação e registro no caderno, como de costume. Então, as questões para copiar e responder no caderno. Primeira questão: quais os principais benefícios
dos jogos eletrônicos? Segunda questão, quais os malefícios dos jogos eletrônicos? Terceira questão, o mercado dos jogos eletrônicos no Brasil deve crescer em torno de quanto até o ano de 2022? Quarta questão, o mercado dos jogos eletrônicos no Brasil em 2019 movimentou quantos bilhões de dólares? Então essas questões vocês vão copiar no caderno como de costume, como já falei, e vão responder. Bem, chegamos ao final de mais uma aula de Educação Física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado Lista de Presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Juntamente com as fotos das atividades. Isso é que vai marcar, é que vai dizer se vocês estavam presentes ou não naquela aula, certo? Então todas as aulas vai ser assim. Vocês sempre vão fazer isso. Vão preencher essa lista de presença, certo? No final de cada aula, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo, e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio, mas a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.